Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. A devocional bíblica de hoje tem um tema Mulher Virtuosa, quem a achará? O meu objetivo aqui é de me dirigir aos rapazes que estão à procura de uma moça para se casarem, mas também chamar a atenção das moças para as virtudes que devem ser encontradas nelas, na expectativa de que seus casamentos sejam bem fundamentados e guiados pela sabedoria de Deus. O texto que lerei se encontra em Provérbios, capítulo 31, verso 10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. De todas as decisões que a vida exige, a mais importante é a de crer em Cristo, de confiar nele como Senhor e Salvador. E uma parte crucial dessa decisão é a de temer a Deus, nos submetendo a ele com obediência aos seus conselhos. A segunda decisão mais importante é a escolha da pessoa com quem nos casaremos. Como a maioria das mães, a mãe do rei Lemuel de Massá desejava felicidade e sucesso para o seu filho. E ela sabia que ele só poderia progredir pela sabedoria da palavra de Deus, escolhendo corretamente a mulher com quem se casaria, certamente por causa da notável influência que a mulher exerce no casamento, na educação dos filhos e nas mais variadas decisões que envolvem necessidades familiares. Não foi sem razão que Salomão disse ao seu filho que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Isso está registrado em Provérbios capítulo 14, verso 1. O capítulo 31 de Provérbios encerra todo o livro e se constitui por um conjunto de conselhos de uma mãe ao seu filho sobre a importância de se ter critérios bíblicos na escolha do futuro cônjuge. A mulher excelente descrita neste capítulo é a personificação de todas as instruções de sabedoria contidas nos 30 capítulos anteriores e um retrato da mulher excepcionalmente sábia que teme ao Senhor, de acordo com o verso 30 deste mesmo capítulo. Serve, portanto, como um guia atemporal para rapazes crentes que pretendem se casar um dia e também para moças que desejam ser esposas sábias em seus casamentos e também no cuidado de seus filhos. Dentre 10 virtudes que Lemuel deveria observar numa mulher, a primeira foi relacionada com a sua raridade. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Como a própria sabedoria, a mulher cujo valor muito excede o de finas joias é como um tesouro incomum e precioso. A pergunta quem achará não quer dizer que mulheres virtuosas não existam, mas que, como pedras preciosas, não existem em abundância ou não se encontram com facilidade. É preciso procurá-las com persistência e com foco nas virtudes espirituais e morais mais que estéticas, de acordo com os versos 29 e 30 deste capítulo. A maioria das pessoas não possui finas joias porque são caríssimas. Na analogia feita pela mãe de Lemuel, entre a mulher virtuosa e as finas joias, ela destacou que o valor da mulher virtuosa é muito maior e deve ser, por esta razão, muito mais desejável por homens piedosos. O homem que é abençoado com uma mulher assim é mais rico que um rei pode ser. Diante disso, deixo aqui algumas orientações importantes. Em primeiro lugar, como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. É imprescindível que rapazes e moças crentes escolham para se casarem moças e rapazes que sejam crentes sinceros e que possuam público testemunho cristão. Esta é uma necessidade básica, e se não for assim, podem ter afeto, mas nunca terão comunhão nas questões mais cruciais para um cristão, que envolvem a sua comunhão e o seu compromisso com Deus. Em segundo lugar, procurem saber quem tem maior influência sobre a pessoa. Quando éramos crianças, nossos pais provavelmente foram a maior influência em nossas vidas, mas à medida que avançamos na idade adulta, outras pessoas passaram a exercer grande influência sobre nós e esta herança acabamos levando para o casamento. E, justamente, aparecem em momentos de dificuldades conjugais. Salomão escreveu: O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Isso está registrado em Provérbios capítulo 12, verso 26. Verifiquem, portanto, quem são os seus amigos e conselheiros mais próximos
e saibam se são pessoas tementes a Deus ou não, para que depois não tenham que tratar conflitos dentro de casa, cuja fonte de intrigas, fofocas e desvalorização do casamento esteja fora. A mulher sábia tem como fonte de sabedoria a palavra de Deus, e o homem tem nela confiança no fortalecimento da família e na proteção do casamento, mesmo em tempos difíceis. Em terceiro lugar, são muitas as necessidades de observação e de critérios, e talvez estejam pensando que essa pessoa não exista ou que estes conselhos sejam excesso de zelo. Mas lembrem-se de que a sabedoria divina nunca falha. E assim como homens virtuosos para se casar, a mulher virtuosa é rara mesmo. Requer paciência e não precipitação, racionalidade bíblica e não euforia emocional, consciência e não desinformação, conselhos de pais e de conselheiros bíblicos e não de insensatez, responsabilidade e não imprudência na decisão sobre quem se casar, com quem se casar. O casamento é um projeto de vida que compromete as partes até a morte. Não é uma experiência passageira. Aquele que encontra uma mulher virtuosa, como disse Salomão em Provérbios capítulo 18, verso 22, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. No final, descobrimos que valeu a pena todo o cuidado, porque a vida a dois, mesmo quando passa por lutas, permanece firme no compromisso de cuidarem um do outro, principalmente de preservarem a honra que pertence somente ao Senhor na família. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela tua santa palavra, que abre os nossos olhos e nos permite enxergar com clareza o caminho que o Senhor escolheu para cada um de nós. Livra-nos do engano e dá-nos sempre a capacidade de discernirmos a pessoa certa com quem devemos nos casar, e que assim a vontade do Senhor seja confirmada para a vida de cada um de nós. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.